ao altar nesse instante. É momento agora de nos concentrarmos dentro de toda a possibilidade, cessar qualquer conversa paralela, para que aquilo que o Senhor tem a falar conosco encontre uma morada em nossos corações. Eu já peço para que você curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos nesse instante, ó Pai amado, te pedir, Senhor, pela vida, Deus, do teu servo, ó Deus. Deus, continue a cada dia mais guardar, usar, derramar a tua unção. Deus, ser com a tua família, ser com os seus negócios, abençoar, Deus, este homem de Deus. Ó. Abençoa o nosso pastor Cláudio, Senhor. Certamente que uma vez mais será usado como, Deus, um canal para nossas vidas. Deus, que a boa semente não venha a ser roubada, ó Deus, e que nós venhamos, ó Deus, lançar essa semente adiante, que nós venhamos, Deus, abençoar vidas após sermos ministrados nesta noite. Fala conosco, que a tua igreja carece de ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Feliz, alegre com Deus, por mais um domingo que Ele nos concedeu, para estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. E isso é maravilhoso. E para completar Santa Ceia, lembrar do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, irmãos. Estava ali refletindo, na verdade hoje à tarde refletindo, né, orando a Deus. Domingo é uma correria, né, para a maioria das pessoas. Eu fui na casa da minha mãe e voltei para casa. Fui levar a Sofia, né, que a gente traz para a escola bíblica. E aí à tarde a gente tenta ainda meditar e descansar um pouquinho. Eu estava louvando a Deus porque nós, uma correria que é dia a dia, a vida. E aí quando a gente para refletir, a gente agradece a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou em nossas vidas. E eu tenho de vez em quando esses momentos de gratidão. E digo aos irmãos que minha adolescência, eu fui um adolescente e um jovem, que eu fui um jovem e um adolescente realizado, porque tudo aquilo que eu tive vontade de fazer, o Senhor me ajudou. E como homem também, como um chefe de família, como um profissional, em diversas vezes que eu mudei de profissão, o Senhor me ajudou de maneira tremenda. E nessa noite eu quero compartilhar isso com os irmãos e agradecer a Deus por isso. É uma bênção para mim e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Se amanhã o irmão Cláudio não estiver mais aqui, lembre-se, eu fui um homem realizado e Deus me ajudou em todos os momentos da minha vida. É bênção. E eu louvo a Deus por isso. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, São Mateus capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias
e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, obrigado pela tua palavra, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar-se. Noite de Santa Ceia, né, como já foi visto aqui por todos e falado, e nada melhor do que fazermos menção da palavra, onde o próprio Cristo, ele fala conosco por si só, através da leitura. Amados irmãos, eu confesso a vocês que quando nós paramos para meditar sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo e vemos toda a trajetória de Cristo, toda a trajetória do Senhor no seu ministério, nós vemos muito sofrimento, muita luta, muitas dificuldades passada por Jesus Cristo e sua família. Mas ele tinha um objetivo. E a Bíblia mostra o quanto foi difícil, o quanto teve obstáculos para que ele chegasse até o seu objetivo final. O texto fala que Jesus chegou à região de Cesareia, que é uma distância mais ou menos de uns 40 quilômetros daqui em Itaboraí, mais ou menos, um pouquinho mais à frente, da Galileia. E era correria também. A gente olha para a nossa vida hoje, vê a correria que é, e quando olhamos para o ministério de Cristo, vemos que não era diferente. Uma hora ele está numa cidade, outra hora está na outra cidade, outra hora ele está em outro local, e andança de um lado para o outro, de cidade para outra cidade, mas o objetivo final nós conhecemos, nós sabemos que é a salvação. E aí nós observamos que houve uma pergunta de Cristo aqui no capítulo 16 aos discípulos. É uma pergunta que, porque diante da circunstância que aconteceu através dos fariseus e dos saduceus, logo no início, os fariseus e saduceus, circunstancialmente, eles, como sempre faziam, mais uma vez, perturbando a Cristo, mais uma vez, se envolvendo na jornada de Cristo para encontrar alguma falha, para encontrar algum erro. Tanto os saduceus quanto os fariseus eram pessoas muito inteligentes, com muita sabedoria, com muito conhecimento. Então, amados, qualquer vírgula que Jesus errasse, eles iam saber. Qualquer vírgula que eles errassem, que Cristo errasse, eles saberiam. É igual o professor de português. Qualquer erro nosso de português, ele sabe, em tempo real. Se tiver um professor aqui, ele pode até contar quantas vezes nós erramos ao pronunciar alguma frase, ao ignorar alguma vírgula, algum ponto, alguma coisa. E esses homens eram homens bastante
conhecedor da palavra, bastante conhecedor da cultura, bastante conhecedor dos costumes, bastante conhecedor do que estava acontecendo na época em que Cristo estava cumprindo a sua missão. Quem eram os saduceus? A Bíblia fala que os saduceus eram um grupo político, era um grupo muito forte, um grupo político muito forte, político e religioso, muito forte da época de Cristo. Um grupo formado por famílias de sacerdotes, família que sabia de tudo sobre a Torá, família que sabia de tudo sobre os costumes do judeu. E esses eram uma das pessoas, um dos grupos que perseguiam a Cristo. Perseguiam a Cristo, não dava um minuto sequer de paz ao Senhor Jesus Cristo. Aonde Jesus estava, eles iam também para ver se conseguia pegar algum erro, alguma falha, e um ódio tremendo de Cristo. Então eles tinham essa missão particular em encontrar, em descobrir quem era esse homem chamado Jesus. Eram pessoas, irmãos, que conheciam a Bíblia. Interessante é que nós hoje identificamos na sociedade várias pessoas que conhecem a Bíblia, e conhecem muito, estudam muito a Bíblia. Só que tem crenças diferentes do que a Bíblia ensina. Por exemplo, os saduceus, eles acreditavam que Deus não interfere na história humana. Deus não interfere na história humana. Eles acreditavam nisso. Eles também acreditavam que só o Pentateuco era divino, era de Deus. Só isso, só a Torá era de Deus. Eles acreditavam também na autodeterminação humana. E acreditavam que não há imortalidade da alma. Eles acreditavam que não há juízo final e não há ressurreição. Observem que os saduceus, grupo político religioso que perseguia Cristo, acreditavam ou não acreditavam em muitas coisas que hoje os evangelhos apresentam para nós. Quando a gente abre lá o submundo chamado TikTok, tem muita coisa desse evangelho, como os saduceus e os fariseus. E observem que precisamos ter cuidado, porque quando não se aprofundamos na Bíblia, quando não se aprofundamos no conhecimento bíblico, é aí que nós entramos nessa fermentação, nessas doutrinas que parece que facilita o nosso ego, facilita a nossa vida, facilita a nossa crença, fica mais fácil crer desse jeito, porque já vem de mim, eu não creio nisso, eu não tenho tendência para acreditar nisso. E esse era um grupo que perseguia a Cristo. Quando eu olho, parece que eu vejo um outro nome, logicamente, não saduceus, mas com as mesmas crenças desses homens. E na verdade eles perseguiam a Cristo. E qualquer doutrina ou falsa doutrina, qualquer filosofia atual, ela persegue a verdade, ela é contra a verdade. E Paulo fala: seja anátema, seja maldição. Aquele que serve a Cristo, aquele que vive na presença de Deus, ele precisa estar na palavra verdadeira, na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, observe que quem perseguia a Cristo não era qualquer um.
Eram pessoas que tinham conhecimento, pessoas que geravam opinião. E hoje, quando nós abrimos a rede social, não é diferente. Pessoas que, formadoras de opinião, elas falam coisas, acreditam em filosofias, em doutrinas, que não são doutrinas do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, que era outro grupo também, um grupo que foi muito importante na organização do judaísmo. Em alguns momentos do judaísmo, os fariseus eles foram muito importantes. Mas eram pessoas que conheciam demais a Bíblia também. Conheciam demais a cultura. Principalmente a cultura, a doutrina, o ensinamento oral, que era uma tradição dos judeus. Eles foram bastante importantes quando houve a destruição do templo por Herodes, e aí os judeus, eles tiveram um impacto positivo na vida dos judeus. Eles tinham uma ênfase muito grande da lei, uma ênfase estrita, eles não abriam mão da lei. Mas um grupo forte, poderoso, conhecedores da Bíblia, da palavra, que perseguiam a Cristo, procurando encontrar uma falha, descobrir quem é esse camarada, quem é essa pessoa que se diz que pode pregar, que pode falar com tanta autoridade, com tanta espontaneidade. Quem é ele? Vamos lá saber, vamos investigar e vamos acabar com esse camarada. Vamos acabar com esse que dizem que faz milagres, esse que multiplica peixe e pão, esse que fala com a multidão com uma sabedoria tremenda. E eles também tinham as crenças deles, um pouco diferente dos saduceus. Então, no Novo Testamento, os fariseus é tido como uma seita. Eles acreditavam e obedeciam às escrituras e às tradições judaicas. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, existência de anjos, acreditavam na salvação pela obediência à lei e não acreditavam no perdão dos pecados. Parece, de novo, doutrinas pregadas hoje. Nem sempre diretamente, mas intrinsecamente pregada através de músicas, através de sermão tipo coach, aonde leva as pessoas a acreditarem em doutrina que não é doutrina bíblica. E aí, esse era um dos grupos que perseguiam ao Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quem é esse homem? E nessa ocasião, foi quando Jesus perguntou para os seus discípulos. Foi quando Jesus Cristo, chegando em outra cidade, na região de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Era comum, irmãos, naquela época, algumas dezenas de vezes, surgir pessoas se dizendo ser o Cristo. Mas observemos que esse Cristo, ao qual os saduceus e os fariseus perseguem, é o mesmo que João Batista falou. Eu batizo com água, mas virá um que batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará o juízo em tua mão. João Batista já falava desse Cristo. E aí nós vemos que houve o batismo desse Cristo. E aí começa o ministério desse Cristo. Se eu, como um saduceu, digamos, estou aqui aguardando o rei, o Messias, que eles também aguardavam o Messias. Conhecia a palavra, conhecia os profetas, os costumes, as tradições dos judeus, mas não reconheceram o verdadeiro Cristo. Observe que servimos a Deus, caminhamos com Cristo, passamos por diversas circunstâncias da vida, mas uma coisa eu alerto a cada um de nós: devemos conhecer o Cristo que servimos, conhecer de verdade o Cristo que nós servimos, para não sermos enganados e não nos enganarmos. Minha Bíblia diz que não é esse não é o tempo. Os fariseus pediram um sinal a Cristo quando eles se depararam com Cristo. Aí Jesus conversou com eles: vocês sabem o dia que chove, o dia que não chove, o céu está bonito ou não está, mas não sabem discernir as coisas espirituais. Jesus dizendo isso para eles. Então, não tem sinal. O sinal é o que aconteceu com Jonas. Duro isso, porque nós sabemos o que aconteceu com Jonas foi, ele quase morreu. Mas, ao estar no ventre de um peixe, o Senhor foi lá e tirou ele do ventre do peixe. Basicamente, Jonas ressuscitou. É como se ele tivesse ressuscitado. Ele já estava morto. Onde uma pessoa está no ventre de um animal, ele pode sair de lá. De que forma? A não ser a mão do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor tirou Jonas lá do fundo das profundezas. O sinal para os fariseus, o sinal para os que perseguiam a Cristo, foi a ressurreição. A ressurreição. O que significa, irmão? É que durante todo o tempo eles continuaram perseguindo a Cristo, sem saber quem era o verdadeiro Cristo. Eles só tiveram ciência de quem era o verdadeiro Cristo na ressurreição. Não precisamos passar a nossa vida desconfiando de quem é Jesus ou não crendo. Será que esse é Jesus? Será que esse Jesus pode fazer isso ou pode fazer aquilo? Será que esse Jesus pode me dar vida mesmo, como diz a palavra? Não passemos a vida nessa dualidade, mas que nós possamos acreditar realmente que Jesus Cristo é o Senhor. Foi Ele que nos resgatou de uma vida triste, de uma vida de pecado, e nos trouxe para uma luz poderosa que jamais irá se apagar, que é a luz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o que os discípulos pensavam de Jesus? Antes disso, o que as pessoas pensavam de Jesus? Os discípulos falaram: olha, Jesus, algumas pessoas acham que tu és um profeta. Talvez o Jeremias. A escola bíblica aqui da DVC está estudando sobre a vida do profeta Jeremias, e vemos que foi uma vida onde Deus guiou a vida de Jeremias. Embora tenha sido uma vida difícil, uma vida muito complicada de perseguição, mas nós vemos Deus agindo de maneira tremenda na vida do profeta Jeremias. Foi um profeta muito querido, no sentido de ser estudado entre os judeus. Era conhecedor porque
os judeus eram conhecedores demais de tudo que aconteceu com Jeremias. E Jeremias tem um papel muito importante quando se fala de profeta, dos profetas maiores, né, como chamamos, que é sofrer pelo Evangelho e continuar pregando aquilo que o Senhor mandava ele pregar. Tremenda a vida de Jeremias. Então, algumas pessoas pensaram que fosse Jeremias e outros mais profetas da Bíblia. Até João Batista. Mas, e os discípulos? E eu? E você? Quem nós podemos dizer quem é Jesus Cristo? Essa foi a pergunta feita para os discípulos, para os apóstolos. E a Bíblia fala que Pedro tomou a frente dos apóstolos, como representante. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Cristo para a sua vida? Quem é Cristo para você? Quem é Jesus? Um dia desse, eu estava num local onde eu falei o seguinte, eu falei com as pessoas que estavam nesse local, no casamento. Algumas pessoas acham que Jesus é aquele bebezinho ainda, que está lá na manjedoura. E tem uma devoção tremenda por aquele bebê. Outros acham que é aquele Cristo sangrando na cruz. E esse é o Jesus que algumas pessoas devotam. Esse é o meu Cristo. É nesse que as pessoas veem Jesus. E outros acreditam que Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio aqui na terra, viveu entre os homens, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e presente em nossas vidas. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Quem é Cristo? Você precisa de um sinal de Cristo para saber se ele é Jesus mesmo, como os fariseus e os saduceus? Não. Não precisamos de um sinal, porque o maior sinal já foi dado, que foi a ressurreição na cruz do Calvário e a salvação de nossas vidas. Esse é o maior sinal. Se perguntarem para você, se perguntarem para mim, qual é o sinal que você teve de Cristo? Vivemos isso na pele, na alma, no corpo, a salvação. Eu sou um salvo em Cristo porque Ele me salvou, porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e me resgatou do pecado, do mal. Esse é o maior sinal de Cristo para nossas vidas. Viva isso, creia nisso. E aí, o que vier nas circunstâncias do dia a dia, você sempre estará com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, muito bem Pedro responder para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: Disseste bem, Pedro, não foi outra pessoa senão Deus que te revelou. Olha que coisa tremenda. Quem revelou Jesus para você? Quem revelou Jesus para mim? Percebe que coisa linda, irmãos? Oh, aleluia! Falar com Deus. Falar com Deus. Deus falou com Pedro. E o próprio Cristo testemunhou isso. Foi Deus, foi meu Pai que falou com você que eu sou o Cristo. Quem falou para você que Jesus é o Senhor? Percebe? Coisa linda. Quem falou comigo que Jesus é o Senhor? Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda.
Foi Deus, irmãos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas que tenha vida eterna, que tenha vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor Jesus disse para ele, finalizando: Tu és Petros, ou Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus dizendo que edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Observa a promessa para sempre. Uma promessa para sempre. Eu sou igreja, eu sou membro dessa igreja, você é membro dessa igreja. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus, a própria estrutura da igreja, a principal pedra angular, aquele que sustenta. E aí você olha para si, ou eu olho para mim. Se for olhar para minha casa, parece ser de pau a pique, ou de bambu, fraquinha. Mas Jesus diz: eu sou a pedra principal, eu sou a estrutura da igreja. Por isso a igreja não cai, por isso a igreja ela não perde, ela não deixa de avançar, porque Cristo é a estrutura dessa igreja. Ele é a nossa estrutura, irmãos. Ah, mas a minha casa é fraca, a minha fé é pequena, ela é como se fosse uma casa de bambu, como eu acabei de falar. Mas Jesus é aquele que está debaixo, sustentando, é aquele que está fortalecendo, edificando, dando vida, restaurando, transformando aquele que crê nele. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós iremos já já participar da ceia, lembrando dele, aquele que nos tirou, irmãos, de um pecado terrível, cegueira espiritual, e nos trouxe para ver o quão grande é maravilhoso servir a esse Deus vivo e poderoso. Jesus é nossa estrutura viva. O vento pode bater de um lado, pode bater de outro. Ele é a estrutura viva, flexível, poderosa. Ele é aquele que está nos sustentando e há de continuar sustentando a sua igreja até a sua volta para buscar o teu povo. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe minha vida, a vida de cada um aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Pedra viva, Jesus é a nossa pedra angular, pedra principal. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por essa noite, por esse momento, pela Tua palavra, por cada vida aqui nessa noite, Jesus, por cada coração, ó Pai amado. Eu oro, Pai, agradeço, sabendo, ó Pai, que sem o Senhor nada podemos, ó Pai. Sem o Senhor, Pai amado, nada conseguiremos avançar, ó Pai. E pela certeza de que o Senhor está conosco, ó meu Deus, acreditamos que a sua igreja continuará triunfante até a sua volta, ó Deus. Até a sua volta, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Pega a sua Bíblia, faça assim. Quem está com a sua Bíblia aí, meus irmãos? Quem está com a sua Bíblia? Faz assim, ó. Deus escreveu um livro, meu irmão. Deus escreveu um livro e ele está nas tuas mãos, aleluia. Palavra de Deus, igreja do Senhor.
Deus deixou registrado essas verdades para mim e para você. Eu amo, aí eu entendo porque o salmista diz: quanto amo a tua lei, Senhor Deus. Eu amo a tua lei. Oh Deus amado, graça te dou, Deus, pela tua palavra. Graça te dou, Deus, pela tua Bíblia, Senhor Deus, que nos mostra essa verdade. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Você pode fechar seus olhos, meu irmão, minha irmã, nessa hora?